Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 3 do nosso treinamento comercial. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre os recursos avançados da solução, ou seja, a gente viu lá atrás toda a parte voltada mais para PABX, para voz, com os recursos básicos, né, os recursos de base, e agora a gente vai avançar um pouquinho até chegar na parte de Contact Center. Não necessariamente Contact Center, tá? Mas qualquer unidade ou qualquer parte da empresa que trabalhe em cima do atendimento ao cliente de uma forma geral. Pode ser uma auditoria, pode ser uma venda, um departamento de vendas, enfim, atendimento ao cliente de uma forma em geral, não necessariamente e somente um contact center. E além disso, a gente vai falar sobre a parte de relatórios. Pegando essa parte toda dos recursos mais avançados, tem uma zona cinzenta no meio dessa história, né? Se vocês forem ver lá no primeiro módulo, aquele gráfico geral, a gente tem algumas interseções ali de funcionalidades que atendem tanto a parte somente de voz, quanto também a parte que vai levando a gente para dentro do contact center. E a gravação de voz é uma delas. Eu diria que é uma das principais funcionalidades, e uma das funcionalidades que garantem à Instant a posição que hoje ela tem no mercado, né? Por trabalhar em cima de missão crítica, em áreas de missão crítica, como por exemplo a área financeira, onde a Instant é muito forte, com grandes clientes nessa área, e seguindo a normativa da CVM, em relação à segurança, principalmente na parte de gravação, para vocês entenderem, em relação a esse ponto, a gente chega até a ter a possibilidade de certificar uma gravação, né? A gente, através de alguns relatórios, a gente consegue emitir um certificado de autenticidade da gravação. E isso é super importante, tá? Isso gera uma credibilidade muito grande. Isso fez a gente crescer muito dentro do mercado financeiro, e também dentro da área de saúde, por exemplo, no atendimento ao SAMU, ou seja, áreas que têm missão crítica, tá? Além disso, a gente tem toda a parte do gerenciamento do nosso ambiente mesmo, né, sendo muito bem trabalhado dentro da Instant. E é claro, a gente está falando até agora da parte toda de ligações que entram, né, aquela ligação que chega dentro da empresa, como é que eu trato isso. Mas a gente também tem uma outra parte da solução, que são para as ligações saintes, para aquela galera que faz um telemarketing ativo, por exemplo, pessoal talvez de cobrança, ou pessoal até de inside sales, propriamente dito. Cada vez mais, menos pessoas têm pedido isso para a gente. Mas a solução é super simples de ser implementado, extremamente poderosa para isso. É aquele tipo de solução que eu acho que nunca ninguém recebeu aquela ligação 011, ou então 85, 47, eu acho que ninguém recebe esse tipo de ligação, recebe? Claro que recebe. Todo mundo aqui está cansado de receber esse tipo de ligação. E é exatamente essa funcionalidade, né, do discador automático que faz isso, né? A gente sobe uma lista de telefones e ele vai discando automaticamente, como se fosse um robozinho, um robozinho na verdade. E aí quando a pessoa atende, ele direciona para uma pessoa que esteja livre na área de atendimento. Volto a dizer, a gente não tem tido muita solicitação para isso, mas se alguém perguntar, a gente tem isso dentro da solução, sim. Ok? E aí a gente começa a cair na parte que eu diria que é o coração da solução, né? Que é a URA. Para quem não conhece, a URA é a unidade de resposta audível. É uma URA pode ser uma URA muito simples, e aí remete a gente àquela parte de voz, né? Disque 1, Disque 2, Disque 3, para falar com um determinado departamento, ou uma URA muito bem trabalhada, com diversas integrações, com alto atendimento, enfim. A gente tem essa possibilidade, principalmente porque a gente desenvolveu a solução de desenvolvimento da URA, né? Desenvolvimento próprio. É uma solução chamada Vivere. É através desse Vivere que a gente constrói essa URA, que pode ser tanto simples quanto mais sofisticada, com diversas integrações. Legal. Então, assim, a gente tem essa URA, tem toda a parte de desenvolvimento, mas como é que, Jurandir, assim, como é que a minha URA vai conversar com o meu usuário? Bem, a gente tem algumas possibilidades, né, dentro da plataforma. A gente pode ter um sintetizador básico, que a gente chama de TTS, um sintetizador mais avançado, mas também a gente pode trabalhar em cima de um reconhecimento de voz. Ou seja, existem formas distintas, dependendo do projeto, para a gente poder fazer esse trabalho, fazer com que a URA converse com o nosso usuário. Ok? E, assim, se a URA eu considero o coração da solução, eu diria que o DAC, que é o direcionador automático de chamada, ele é a alma da solução. A partir da URA, é através dele que a gente vai jogar para dentro de um grupo, direcionar para um grupo de atendimento, de acordo com a expertise do usuário ou não. Ou seja, é o DAC que vai fazer toda essa parte de direcionamento das chamadas propriamente dito. Tá?
E é claro que, se eu tenho uma URA atendendo, se eu tenho um pessoal por trás atendendo, se eu tenho, já estou começando a falar de contact center, de atendimento ao usuário, a figura de um supervisor é fundamental no meio dessa história para poder o quê? Acompanhar, e geralmente em tempo real, né, o andamento dessa operação. Então ele quer saber o tempo de chamada, o tempo de espera, o tempo de chamada, enfim, tem vários indicadores dentro da plataforma que o supervisor pode colocar isso num dashboard, aqui como vocês estão vendo aqui à direita, né, pode botar num painel para que ele possa fazer esse acompanhamento em tempo real. E é claro que algumas funcionalidades como callback, pesquisa de satisfação, priorização de atendimento, isso tudo é uma função que já vem dentro da solução, que pode ser ativada e que faz todo o sentido do mundo ter dentro de uma solução de atendimento ao cliente ou dentro de um contact center. Ok? Bem, se a gente está falando de acompanhamento em tempo real, de ter métricas em cima de indicadores, a plataforma não poderia deixar de ter também toda a parte de relatórios. E a gente hoje, pessoal, já tem mais de 40 relatórios pré-formatados em cima dos indicadores que existem na plataforma, claro, né? Então, indicadores de chamadas, operadores, grupos, ramais. E aí pode vir a pergunta, pô, Janine, legal, tem vários indicadores. Mas me diga o seguinte, se por um acaso tiver algum relatório que não tenha já pré-formatado, será que eu consigo fazer isso ou eu tenho que buscar em outro lugar? Não, pessoal, a gente tem um recurso chamado de tabela dinâmica ou de pivot table, que nos remete, né, até ao trabalho de Excel, que vai possibilitar, sim, a partir dos indicadores que a gente tem, né, dentro da plataforma, gerar novos relatórios que, porventura, não estejam contemplados dentro daqueles 40. Ok? Bem, nesse módulo 3 a gente encerra por aqui com essa parte de relatórios e eu espero vocês no módulo 4 para a gente conversar um pouquinho mais sobre a plataforma da Instant. Ok? Um abraço e até a próxima.